A graça e a paz, povo de Deus, mais uma vez, na manhã desse dia, nós estamos aqui para podermos glorificarmos e Uma linha e uma glorificarmos multa é o o que nome do nosso você Senhor precisa para fazer uma bolsa e dessa que Salvador está Jesus aparecendo Cristo. na tela agora em poucos Meus minutos. amados irmãos, Sem precisar saber costurar. aleluia. Isso porque se você usar uma linha... Em primeiro lugar, eu quero aqui desejar a todos um bom dia. Bom dia. São exatamente aí 8 horas e 7 minutos da manhã, nessa data no dia 9/7 de 2026, correspondendo assim o mês de julho. Meus amados irmãos, eu tenho nessa manhã uma palavra rema, uma palavra profética para nossas vidas. Meus amados irmãos, como é de costume, nós estaremos aqui fazendo uma oração específica para que assim Deus se faça presente. Amém? Pai bendito, na manhã desse dia, Pai, glorificamos e exaltamos a beleza da Tua santidade. Queremos te agradecer, Pai, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo pão de cada dia, o ar que nós respiramos, pelos livramentos e escape a qual você conduz a nós e a nossa casa enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos acordados. Obrigado pelo livramento que a gente vê, aqueles que a gente não vê. Que o Senhor, Pai, seja louvado, Pai, nesta manhã, Pai. Eu glorifico e exalto a beleza da Tua santidade, Senhor. E queria desejar um bom dia à Sua Trindade, Pai. Nesse exato momento, te peço, ponha Suas palavras no meu lábio, Pai, para que as vidas possam ser libertadas e transformadas por intermédio da Tua palavra e do Teu Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versos 14 e 17. Amém. Para quem não conhece o Evangelho de Mateus, né, ele é um evangelho que nos traz, né, as maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, no Evangelho de Mateus, é apresentado como o rabino do primeiro século. A palavra século significa 100 anos, milênio significa 1000 anos. Então, Mateus, né, ele foi escrito para o povo judeu, né, e apresenta Jesus como filho de Davi, o verdadeiro Machia, Messias, Yeshua. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a cura da sogra de Pedro. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama e com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre deixou. Ele se levantou e o serviu. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu quero aqui abordar um tema na manhã desse dia, né? Um milagre da transformação. Nós sabemos que com Yeshua Machia está todo o poder. Com o Senhor Jesus está toda a glória. A Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro estava doente, né? Vemos que Pedro morava em Cafarnaum, louvado seja o nome do Senhor, e estava acontecendo ali algo de interessante. A sogra deles estava doente, né? A Bíblia vai dizer que ela estava com uma febre, louvado seja o nome do Senhor. Vemos que Pedro era discípulo do mestre.
Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui uma necessidade de Deus trabalhar no meio de uma família, porque quando nós tratamos de sogra, é porque Pedro era genro, né, de uma mulher, né? Para alguns estudiosos aí, se souber qual o nome da sogra de Pedro, que eu não sei, né? Então eu não vou falar o que a Bíblia não está dizendo. Glória a Deus. A Bíblia só vai dizer que Pedro tinha uma sogra que estava com febre, doente. E nesse chá dessa manhã eu quero abrir um parente para dizer: faça a obra de Deus. Fique tranquilo, porque da sua família Deus cuida. Jesus poderia muito bem continuar fazendo a obra de seu pai, porque era uma missão que ele estava. Jesus, ele veio 100% humano e 100% espiritual. Jesus poderia muito bem não olhar para a família de Pedro, mas Jesus vê a necessidade de socorrer alguém. Eu quero abrir um parênteses para te dizer, irmão, não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você está enfrentando, mas Deus conhece a tua necessidade e hoje Ele está se levantando e irá te socorrer para a honra e a glória do seu nome. Aleluia. Quando a Bíblia fala de casa, nós sabemos que nós, como ser humano, precisamos de um ambiente para nós dormir. Mas o próprio Senhor Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Casa fala de família. Casa fala de descanso. Louvado seja o nome do Senhor e salve Jesus Cristo. Eu posso aqui entender algo dentro dessa palavra, que talvez essa enfermidade levou a sogra de Pedro a ficar dentro de casa, depressiva, né? Porque tem muitas pessoas que quando ficam enfermas, quando ficam doentes, não sabem mais o que fazer, se correm aos médicos, os médicos não trazem nenhuma solução, eles se isolam. Louvado seja o nome do Senhor. Isolam-se e se trancam dentro de casa. E chega a ficar depressivo, né? Com sentimento. Mas eu quero te dizer que Deus, ele sonda os corações. Deus hoje visitará o nosso lar. Aqueles que clamam a Ele de fato, aqueles que perderam as suas forças. Aleluia. Deus se levantará ao seu favor. A Bíblia diz que ao entrar na casa de Pedro, como eu disse, Pedro era discípulo do mestre, né? A palavra Pedro significa pedra ou rocha, mas o nome dele verdadeiro significa Simão, que significa aquele que ouve, né? Ou também ele era conhecido como Cefas no aramaico. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que confiam na palavra de Deus, aqueles que dão ouvido à voz de Deus, recebem o milagre da transformação. A milagre da transformação, onde nós vamos dizer que dá uma nova vida, dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade. Aleluia. Vemos aqui que ela estava com febre, né? Ela estava de cama, porque a cama é um lugar de descanso. A cama é um lugar, irmão, onde nós se acomodamos para nós descansar. Vemos que ela estava de cama, ela estava num estado que ela não conseguia se levantar. Irmão, tem muita gente que está de cama espiritual. Tem muita gente que está numa cama onde não consegue mais se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está falando nessa manhã: eu irei te socorrer, porque eu sou teu Deus, eu sou aquele que te escolheu para um propósito, para uma obra. Glória a Deus. Ela estava com febre. A febre, muitas das vezes, irmão, leva à morte, né? A febre pode chegar a 45 graus, que é um estado de hipotermia. A febre, irmão, ela causa desidratação, ela causa convulsão muitas das vezes, né? A febre, ela causa delírios, né? A febre muitas das vezes pode causar dano cerebral. E a febre muitas das vezes pode causar o que? Mau funcionamento dos órgãos.
Então, para nós recebermos a transformação e ter nossos milagres, temos que ouvir a voz de Deus. Observamos que ela estava na cama. E aquela mulher, mesmo deitada, ela toma uma atitude. Eu estou caída, eu estou prostrado. Perdi minhas forças. Mas eu vou tocar naquele que pode me dar transformação. O versículo 15 da Bíblia vai dizer assim, ó: e tocou-lhe na mão e a febre deixou. Ela se levantou e servia. Vemos aqui que quando a mulher, a sogra de Pedro, toca em Jesus, ela recebe a mudança. Precisamos tocar em Jesus para receber transformação. Só que uma das coisas que me chama muita atenção na vida desta mulher é o que? É o reconhecimento no Filho do Homem. É o reconhecimento no Filho de Deus. Qual foi a atitude que aquela mulher fez? Depois que ela recebe a cura, ela não saiu correndo, ela passou a servir. Tem muita gente que recebe milagre, mas não querem mais servir. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebe a cura, irmão, nesta manhã. Mas eu abro um parênteses para dizer: não abandona Jesus, passo a servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E aqueles que buscam transformação em Cristo, recebe. Meus amados irmãos, fica na manhã de dia desse chá dessa manhã. E que a paz de Cristo Jesus, essa paz que excede todo entendimento humano, vos abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor e bom dia.